Estudo do Evangelho de Jesus, livro de Lucas, capítulo 24 de Lucas. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada foram elas ao sepulcro levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Então aquelas senhoras que acompanhavam de longe, observando todos os fatos, ao terminar aquele momento, após Jesus ser sepultado, elas saem, compram essências e ungüentos para montar as suas especiarias para ir depois cumprir aquele ritual de incensar o defunto. Mas, ao chegarem, a pedra tinha sido removida, o túmulo estava aberto e vazio. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E, estando elas muito atemorizadas e baixando o rosto para o chão, eles lhe disseram. Então, os 2 varões com roupa resplandecente eram espíritos, o que significa que elas eram médiuns, que viram esses espíritos, que se materializaram para elas ali, para elas poderem vê-lo. E o que eles dizem para ela? Por que buscais o vivente entre os mortos? Jesus estava vivo. Aliás, nenhum de nós morremos. Apenas abandonamos o corpo físico e adentramos ao mundo espiritual, onde a alma continuará viva, vivendo a vida como espírito, esperando a próxima fase para reencarnar. Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Jesus já havia os avisados, já havia alertado a eles que ele não ficaria na terra, ele partiria e seu corpo também não ficaria. Porque Jesus desmaterializou o corpo usando todo o seu potencial magnético e com esse plasma que ele aguardou do corpo físico, ele ia fazendo as suas materializações. Porque Jesus, por ser um espírito muito puro, teria muita dificuldade de apresentar-se aos espíritos, aos apóstolos, aos discípulos dele, sem esse plasma que ele conservou do corpo físico por um tempo. Portanto, se ele ascendeu aos céus, não pode ser com o corpo, e sim com o espírito. Então, repetindo aqui, não está aqui, mas ressuscitou, lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo, convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Então, Jesus já havia avisado para os seus discípulos, para os seus apóstolos, que eles iriam passar por esse momento de constrangedor, e ele então seria entregue ao julgamento do Sinédrio, seria crucificado, mas seria sepultado, mas no terceiro dia ele ressurgiria dos mortos, ele renasceria em espírito. E lembraram-se das palavras, e voltando do sepulcro anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena, e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. Então, nomeia-se as 3, Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. O interessante é notar que poucas vezes citam nomes na Bíblia, principalmente de mulheres. E as suas palavras lhe pareciam como desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lençóis ali postos. E retirou-se admirado consigo daquele caso. Então Pedro, ninguém quis acreditar. E Pedro, sempre com aqueles impulsos que ele tinha bem humanos, eu mesmo vou lá ver. Foi, olhou, o sepulcro estava vazio, só tinha lá o lençol. Ele sai dali admirando consigo aquele caso tão transcendente e relembrando certamente tudo que o mestre havia dito para ele, porque Jesus tinha avisado várias vezes que ele seria crucificado, seria sepultado e ao terceiro dia ressurgiria dos mortos. Não achariam mais o seu corpo. E eis que, no mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Então 2 daqueles discípulos de Jesus
iam de Jerusalém a Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido, comentando em todo aquele momento difícil, todas as atrocidades que aconteceu com o mestre. Era o assunto do dia, era o assunto de todo momento entre os seus seguidores e também entre aqueles que assistiam ao longe. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. Diante todo aquele diálogo, daquela situação, falando sobre o fato, sobre o fenômeno, sobre todo o evento, um fazendo pergunta ao outro sobre o que ele tinha percebido de uma coisa, de outra, e eis que aquele forasteiro junta-se a eles e vão os três conversando. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? Por que estavam tão tristes com aquele assunto que eles tanto falavam? E respondendo um, cujo nome era Cleópas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Não reconheceram o mestre e devolveram a pergunta com uma outra pergunta, tipicamente do povo judeu. E aí, ele lhes perguntou quais? E eles lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Falam então para aqueles, a gente está dizendo forasteiro, porque era alguém que eles encontraram pelo caminho, que eles não tinham identificado. E foram ali conversando, falando das situações, rememorando os casos que tinham acontecido, com muita tristeza, com muito pesar. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais, de madrugada, foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que disseram que ele vive. Diante de toda a situação, relembrando a morte de Jesus, também eles ficavam assustados, porque esperavam que Jesus redimisse Israel, tirasse ele da condição de submissão aos romanos e o levasse à condição de um reino divino na terra. Mas nada disso aconteceu. E também mostravam para aquele homem que algumas mulheres entre as pessoas que tinham ido da Galileia para Jerusalém com eles foram ao túmulo bem cedo e o encontraram vazio. E anjos apresentaram para elas dizendo que ele havia ressuscitado, que ele estava vivo. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, não o viram. Foram mais alguns dos homens, não todos, lá para conferir e realmente o túmulo estava vazio, conforme as mulheres haviam descrito, mas não viram nem o corpo de Jesus, nem a Jesus e nem os anjos. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Dá-lhes um puxão de orelha, por que eles não estão acreditando em tudo que os profetas tinham dito? Já tinha sido preparado para eles, eles estudavam as Escrituras, mas não entendiam, não enxergavam. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Estava escrito que Jesus ia ser crucificado. E a crucificação seria a sua glória? Seria o momento de um despertar para uma nova realidade, para uma nova percepção da vida. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para mais longe. Então, na hora de entrarem para a aldeia, aquele forasteiro disse que iria mais distante, que ia caminhar mais um pouco.
E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. Entrou para ficar com eles. Então eles convidam aquele estranho para ficarem com eles lá na cidade, naquela aldeia, passarem a noite ali, porque a noite não é um momento bom para se viajar. Então deveria repousar e no dia seguinte ir mais calmo, mais tranquilo. E aconteceu que, estando eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu, e lhe o deu. Quando Jesus pega o pão, parte e distribui para eles, o que acontece? Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram. E ele desapareceu-lhes. No momento que eles o conheceram, ele desapareceu. Portanto, ele estava em espírito. Porque se ele estivesse em corpo, verdadeiramente corpo, ele não desapareceria dos olhos deles assim. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração quando, pelo caminho, nos falava, quando nos abria as Escrituras? Jesus, ao falar das Escrituras, tocava-lhe tão fundo os corações que eles sentiam o coração arder. E mesmo assim eles não percebiam, achavam estranho, achavam uma pessoa muito oculta, muito conhecedora das Escrituras, mas não identificaram, porque seus olhos estavam meio embaçados para poder não identificar o Mestre de pronto. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. O interessante é que já, provavelmente andaram durante várias horas durante o dia, convidaram o estrangeiro para ficar com eles, o estranho para ficar com eles, e depois, quando deparam que era o mestre que falava com eles, que caminhava ao lado deles, então eles não olham se era dia, se era noite, não esperam o dia seguinte, o dia amanhecer, levantam-se e vão contar para os que ficaram da novidade. Os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Para a surpresa deles, ao chegarem, Jesus já tinha aparecido para Simão Pedro, mostrando que ele continuava a vida no mundo espiritual. E falando ele essas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Naquele momento de confraternização, de reflexão de tudo que tinha acontecido com aqueles homens, Jesus chega e diz: Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que via algum espírito. Pois, e não era um espírito que estavam vendo? Mas ficaram assustados, atemorizados. E até hoje as pessoas morrem de vontade de ver um espírito, mas ficam apavoradas quando veem um espírito. Com raras exceções, é claro. E ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Por que essa preocupação? Por que esse medo? Por que esse susto? Já vos esclareci tantas vezes dessa possibilidade. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai e me vede. Pois um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Jesus estava materializado. As energias dominantes no ambiente propiciavam que ele se materializasse para eles, e portanto eles puderam tocá-lo, puderam senti-lo, sentir a presença do Mestre. E dizendo isso, mostrou-se as mãos e os pés. E não crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: Tendes aqui alguma coisa que comer? Naquele momento, ficaram exaltados, ficaram alegres, mas ao mesmo tempo duvidando. Mas é o Mestre mesmo que está aqui? E ele pede alguma coisa para comer. Então, eles apresentaram-lhe uma parte de um peixe assado e um favo de mel. O que ele tomou e comeu diante deles. Ali ele estava tão materializado que ele pôde tomar do mel e comer do peixe assado. E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse
tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Jesus, naquele momento, mostra para eles: não fiquem tristes, não fiquem acabrunhados. Foi apenas cumprido a lei, foi apenas feito o que estava escrito para o meu destino, para acontecer comigo, e assim foi feito. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, começar a perceber o que estava escrito, que até então liam, mas não entendiam. Pesquisavam, falhavam, mas muitas das vezes, como eles iriam imaginar que alguém seria capaz de crucificar e matar alguém tão especial quanto Jesus? Que mal fazia ele para ser perseguido? E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. A partir daquele momento, tendo confirmado tudo sobre a sua vida, sobre a sua vinda, muitas pregações deveriam ser feitas em seu nome, ensinando aquilo que Jesus vivenciou, aquilo que ele praticou, aquilo que ele colocou no seu dia a dia, ao longo da sua vida. E dessas coisas sois vós testemunhas. Ele estava ali vendo. Tudo que eles leram, eles vivenciaram na prática, eles viram acontecer. Então eles eram testemunho do que estava ali. Por que ficarem assustados, acabunhados, preocupados? Eis que, sobre vós, envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Fique em Jerusalém, porque de mais alto, no momento certo, o Pai permitirá que eu traga para vocês poderes especiais, que vocês passam a ter esses poderes para procurarem transformar o mundo para melhor. E levou-os fora até Betânia, e, levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. Então, naquele momento, ele conversa com eles, fala com eles, estando ali em Betânia, levanta a mão para abençoá-los e é elevado aos céus. Então, ele era um espírito materializado e não alguém em corpo e carne. E adorando-o, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando, bendizendo a Deus. Amém. A partir daquele momento, daquele encontro com Jesus, onde Jesus mostra para eles que ele estava ali presente, que ele continuava vivo, que ele estava em condições de agora, de diante, para dar para eles novas instruções, que eles aguardassem o momento de serem autorizados a irem de Jerusalém. Então eles foram para o templo, louvando e bendizendo a Deus por todas as maravilhas que Deus faz e permite aos homens cumprir as suas leis. Por isso, é muito importante nós estudarmos o Evangelho, tomarmos consciência das nossas responsabilidades, agirmos de acordo com a coerência dos fatos. Nossa vida precisa ser remodelada, precisa ser readaptada para caminharmos para a luz, para caminharmos com as forças do bem, na iluminação de nossas vidas, de nossa alma. Façamos o melhor, para que o melhor se aproxime de nós, para que o melhor nos envolva, para que o melhor nos ajude a crescer e nos aprimorar, segundo o bem que todos nós precisamos praticar, segundo o bem que todos nós precisamos vivenciar. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine, nos dê força para caminharmos, nos dê força para empreendermos novas etapas da nossa jornada.